Vai lá, pessoal. Estamos aqui de novo. Professor Luiz Felipe, canal Pode Melhorar e pode melhorar sempre. Vamos agora fazer o simulado corrigido já de fato, com mais amplitude na resolução de exercício da ULITEF 2026, voltado pessoal do nível 3, que é o ensino médio, tá? Primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio. Então já vamos sem muita conversa, já começar a resolução dos exercícios. Esse simulado é dividido em níveis, como eu falei para vocês, são 20 questões a prova. A prova é impressa, tá? Então não pode ter o uso de nenhum equipamento eletrônico. E ela é dividida em macrotemas: educação financeira básica, renda fixa e renda variável. Então vamos lá, direto para o primeiro exercício para a gente conversar e resolver junto. Boa! Aqui então, antes do primeiro exercício, eu quero mostrar para vocês que as questões de 1 a 10 ela vai estar bem repartidinha aqui para você, que vai ser o conceito sobre inflação, orçamento, crédito e planejamento, tá tudo bem divididinho, tá? Observa aqui na primeira questão, que inclusive aqui em verde, ó, na sua tela você está vendo, ele mostra o tema, educação financeira básica e o nível. As questões também são níveis do fácil, médio até o avançado. Então aqui também já está explicadinho para você qual que é o nível da questão. Partiu, primeira questão. O Banco Emprestópolis exerce uma função fundamental para a economia, captando recursos de um lado e emprestando do outro. É o que todo banco faz, pessoal. Capta recurso de um lado e empresta do outro. O banco fica ali no meio. A gente já viu isso na primeira aula. Eu queria convidar você a acompanhar o que a gente já viu. Vou até deixar o card do vídeo aqui em cima depois do link da primeira aula. Então, assinale a alternativa que descreve esse papel. O papel de quem, pessoal? O papel do banco. O que o banco faz? Alternativa A. O banco exerce o papel de intermediário. Isso está correto, vamos grifar. Financeiro. Entre os agentes superavitários, é quem tem dinheiro sobrando. Quem tem dinheiro sobrando empresta, investe, tá? Investir é emprestar. E do outro lado, para os agentes deficitários, ou seja, quem precisa de crédito. Correto, já é a alternativa correta aqui, nosso gabarito é a alternativa A, porque é exatamente isso que vocês têm que ter noção. O banco ele exerce um papel de intermediário financeiro. Vamos agora dar uma lida um pouco mais rápido nas outras questões e mostrar por que elas estão erradas, tá? Eu vou até marcar aqui o principal tópico que deixa ela errada. O banco atua meramente. Ó, olha aqui que eu quero já deixar para você. Apareceu algumas palavras que generalizam as alternativas, pessoal. Isso tudo indica que a alternativa está errada. Então, o banco atua meramente como um prestador de serviço? O banco faz tanta coisa, né? Além do que só prestar serviço, então ele não é um meramente prestador de serviço. Já nem vou continuar. Essa estaria errada. Alternativa C. O banco funciona como um órgão supervisor, garantindo que as pessoas utilizem dinheiro apenas, a palavrinha chave. Apareceu um apenas, generalizou, tá errado, tá? Então, garantindo que as pessoas apenas utilizem o dinheiro para investimentos de alto risco. Meu Deus, nada a ver isso aqui, né? D. A principal função do banco nessa troca é eliminar a necessidade de confiança. Então, o banco quer diminuir a confiança das partes. Jamais, o banco quer conquistar a confiança. Não precisa nem continuar isso aqui. E um banco comercial atua como um órgão normativo. O que é um órgão normativo, pessoal? Um órgão que monitora. Então, aqui no nosso caso é o Banco Central, tá? E não é um banco, é uma instituição financeira. Definindo regras globais, não. Quem faz isso aqui é o Banco Central, por isso que o nosso gabarito é a alternativa A. Bora para a próxima. Questão 2, nível fácil também. Dona Maria foi ao mercado no mês passado e comprou todos os itens listados abaixo para abastecer sua casa. Confira então os valores e as quantidades. Aqui é uma questão clássica, viu, pessoal? De orçamento, de lista de compras, tá? Arroz, pacote de 5 quilos, com R$ 25 por unidade, ou seja, por cada pacote. E ela comprou 5 quilos, ou seja, ela comprou um pacote. Feijão, pacote de 1 quilo, R$ 8 por unidade. Ela comprou 3 quilos. Então, ela comprou 3 pacotes de feijão. Aqui você já poderia estar ali anotando, ó. O que ela gastou? Ela gastou R$ 25 com arroz e aí ela comprou 3 pacotes de feijão. Cada pacote custa 8, então ela comprou 3 vezes 8, R$ 24 aqui com feijão. Óleo de cozinha, R$ 7 por unidade. E ela comprou dois. Duas garrafas. 2 vezes 7, 14. Já marcaria lá então, ó, 25 mais 24 mais 14. Leite, caixa de 1 litro.
R$ 5 por unidade, ela comprou 4 litros. Então, quanto que ela gastou de leite? R$ 5 cada unidade. Se ela comprou 4, 5 vezes 4, 20. Esse mês, Dona Maria voltou ao mercado e sentiu o aumento dos preços, que já vamos aproveitar para recompor o aumento de preço é inflação, pois gastou 10% a mais da lista de compras. Então a Dona Maria gastou ali 10% a mais do que ela gastava. Qual foi o valor total da compra da Dona Maria? Pessoal, então a primeira coisa a se fazer era somar os gastos da Dona Maria com arroz, com feijão, com óleo, com leite. Se você somar todos esses valores, tá? Que vai ser o 25 do arroz, mais o 24 do feijão, mais o 14 do óleo, mais o 20 do leite, vai dar R$ 83. Pode somar aí que vai dar R$ 83, tá? Então, o pessoal já vai lá e marca a alternativa A. Não, olha o comando da questão, que é aqui que agora a gente tem que prestar atenção. Qual foi o valor total da compra da Dona Maria? Lembrando que ela gastou 10% a mais. Primeiro passo aqui, então, pessoal, é a gente encontrar quanto que é 10% de 83. Quem já me acompanhou na aula passada, eu já deixei a dica como que acha 10% de qualquer número. Quando o número termina com zero, você só tira um zero. Por exemplo, 10% de 90. Tira o zero do 90, sobra 9. Tá? Então, 10% de 90 é 9. Professor, quando o número não termina com zero, como é o nosso caso 83, olha a sacada. Ó. Pessoal, 10% é a mesma coisa que dividir por 10, tá? Já fica aqui a lógica para você ganhar tempo. Ou, para deixar mais fácil para você, coloca uma casa decimal, ou seja, deixa só uma casa depois da vírgula. Então, 10% de 83, deixa uma casa depois da vírgula, R$ 8,3. Então, qual que é a resposta? Eu vou somar o preço que ela gastava, 83, mais o aumento. Qual foi o aumento? 8,30. 83 mais 8,30, 83 com mais 8, 91. E mais 30 centavos. Então, nosso gabarito é a alternativa B, R$ 91,30. Fechou? Pegou aí o código para fazer porcentagem, 10%. Número termina com zero, tira um zero. Número que não termina com zero, coloca uma vírgula antes do último número aqui, ó. E pronto, já está feito. Bora, exercício próximo 3. Bom, uma família decidiu anotar o preço de uma mesma cesta básica de alimentos ao final de 3 anos, tá? Consecutivos, para analisar o aumento do custo de vida, ou seja, para analisar quanto que está aumentando esse preço. Os valores anotados foram: final do ano 1, R$ 200, a cesta custava; no final do ano 2, 210; no final do ano 3, 231. Repara que, de fato, todo ano teve um aumentinho aí no preço. Considerando esses valores, qual foi a taxa de inflação? Lembrando que inflação é o aumento dos preços, aqui dado sempre em porcentagem, então por isso que ele coloca aumento percentual, registrada no primeiro período, ou seja, ele quer que primeiro você compara, ó, quanto que aumentou em porcentagem do ano 2 para o ano 1. Sempre assim, pessoal. Quero comparar um aumento, uma diminuição, um decréscimo, eu sempre comparo do último ano para o primeiro, tá? Então aqui eu vou comparar o ano 2 com o ano 1. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui. E depois também ele quer que você compara do segundo período, ou seja, do ano 3 para o ano 2, que eu vou até deixar de verde aqui para a gente não se perder. Depois eu quero comparar o ano 3 para o ano 2, quanto que aumentou em porcentagem. Fechou? Professor, como que eu faço essa conta? Pessoal, primeira coisa que você faz é o seguinte, tá? Existem algumas facilidades aqui. Você vai pegar o valor do ano 2, 210, e o valor do ano 1, 200. E quantos reais que aumentou? Você faz uma subtração sempre desses números, o valor do último ano menos o valor do primeiro ano. Então, 210, muito fácil aqui, menos 200, né? Aumentou R$ 10. Sexta aumentou R$ 10. Tranquilo? Creio que isso aqui nem é novidade para ninguém, aumentou R$ 10. Tá, professor, mas ele não quer ele não tem dinheiro, ele tem porcentagem. Então, quanto que eu descubro quanto que é R$ 10 em porcentagem? Pessoal, pega aqui, isso aqui é fácil. Você vai pegar esse valor que você encontrou, essa diferença, essa subtração de quanto aumentou, e vai dividir esse valor, esse 10, que no caso aumentou, sempre pelo primeiro valor, ou seja, o valor do primeiro ano. Então, vamos dividir. Eu monto aqui em fração, ó, porque já facilita para mim, ó. E como que facilita? 10 dividido por 200, zero embaixo, zero em cima, é só
e eu cortar zero. Vai ficar 1 dividido por 20. Fechou? 1 dividido por 20. Bom, 1 não dá para dividir por 20, então a gente acrescenta um zero aqui do ladinho dele, mas tem um preço. Para colocar esse zero ali, eu tenho que colocar um zero e uma vírgula aqui debaixo da chave. Ficou 10 aqui. 10 ainda não tem como dividir por 20, então tem que acrescentar um novo zero, tá? Porém, eu já disse na primeira aula, não se coloca outra vírgula, não existe número com duas vírgulas, então só se acrescenta um outro zero aqui. Então agora aqui virou 100. 100 é maior que 20. E 20 vezes quanto? 20 vezes qual número dá 100? 20 vezes 5. 20 vezes 5, 100. Então, o nosso resultado aqui deu 0,05. Agora eu quero que você preste bastante atenção. Vou até pegar o marca-texto aqui, tá? Pessoal, 0,05, um número decimal, como que eu transformo ele em porcentagem? Tem um código aqui que você pegar, você vai entender. Já disse também na primeira aula. Todo número menor do que 10 sempre vai ser 0,0 alguma coisa. Então, um exemplo, 7% vai ser 0,07. 7 não é menor que 10? Então, sempre vão ter duas casas aqui após a vírgula. Todo número menor que 10 para transformar em porcentagem. No nosso caso aqui, o número aqui 0,05 seria qual porcentagem utilizando essa lógica? Seria 5%, tá? Por quê? É menor que 10, então é 5%. Repara que esses dois zeros aqui, ó, antes do 5, indica que esse número foi dividido por 100. Se tivesse só um zero, indicava que esse número foi dividido por 10. Se tivesse três zeros, esse número foi dividido por 1000. Então é fácil, a quantidade de zero é o número do múltiplo de 10 ali. Então, se tem um zero, foi por 10. Se tem dois zeros, foi por 100. Se tem três zeros, foi por 1000 e assim por diante. Então, já sabe que do primeiro ano aqui, do primeiro período do ano 2 para o ano 1, aumentou 5%. Agora eu quero te ensinar uma estratégia. O que dá para fazer com isso? Dá para fazer uma sacada, pessoal. Presta atenção. Eu já posso eliminar todas as alternativas que não começam com 5%. Essa não começa, não pode ser essa, não pode ser essa, não pode ser essa. Ganhamos tempo, cara. Ganhamos tempo. A gente tinha ali cinco questões para decidir, cinco alternativas, então era 20% de acerto. A gente eliminou ali três, ficamos só entre duas, agora a gente tem 50% praticamente de chance de acertar. Ou é a A ou é a D, porque só as duas começam com 5%. Bom, não tem jeito, a gente vai ter que resolver agora qual que é a porcentagem do ano 3 para o ano 2. Então vamos fazer do mesmo jeito? Vamos um pouco mais rápido? Primeiro vamos subtrair e encontrar quanto aumentou de um ano para o outro. Ó, 231 menos 210, sempre desse jeito, do maior número, do maior período para o período mais antigo, vai dar 21. Concorda comigo? Aumentou 21. Já vamos aproveitar aqui e fazer o que a gente fez no outro? Dividir 21, que é a diferença, pelo primeiro valor aqui, certo? Então, 21 dividido por 210, ó. Quanto é que é em cima aqui? Bom, você pode montar a sua divisãozinha aqui, ó, 21 dividido por 210 e fazer a conta, você vai acertar, tá bom? Mas existe um macete aqui, se você entende a minha explicação, você está aqui prestando atenção, está comigo, você vai nem fazer conta. Repara como que os números são parecidos? Tanto o numerador aqui, o número está em cima, quanto o denominador. O que que o denominador tem a mais? Tem um zero, ou seja, esse número foi multiplicado por 10. E se eu te ensinei, lembra aquele negócio? Como que eu acho 10% de um número? Ó, então como que eu acho 10% de 210, por exemplo? Termina com zero? Termina, professor. Então não é só cortar o zero? Então 10% de 210 dá quanto? Dá exatamente 21. E por que tudo isso? Você pode fazer a divisão, tá? Você vai acertar. Mas porque eu quero ganhar seu tempo, cara. Ou seja, do ano 3 para o ano 2 aumentou exatamente 10%. Então a resposta correta é: no primeiro ano aumentou 5 e no segundo período aumentou 10. Nosso gabarito, alternativa D. Aqui a alternativa A não pode ser porque ela diz que nos dois períodos aumentou 5% e isso está errado. Vai prestando atenção aí, pausa o vídeo, tá? Vai com bastante atenção, retoma, vê de novo, que você vai se dar bem. Vai por mim, experiência própria de quem já participou duas vezes e tivemos excelentes resultados. Vamos lá, mais uma questão fácil. Vamos ver o que diz aqui então esse exercício. Bom,
Carlos está organizando suas finanças e ele anotou que ele recebeu um salário líquido de R$ 2.500. O que é salário líquido? É o seu salário já depois de todos os descontos, aquilo que de fato cai no seu bolso. E ele vai ter as seguintes despesas. O que é despesa? É tudo que ele gastou. Então ele gastou 1.200 de aluguel, depois ele gastou mais 400 de luz, água, internet, que chama conta de consumo, e 600 de supermercado. Primeira coisa que você poderia já correr aqui e fazer, né? Eu já faria. Eu pararia um pouco e já somaria qual foi o gasto total dele aqui, tá? Então o gasto dele 1.200 mais 400, 1.600, 1.600 mais 600, ele tem um gasto ali então do mês de R$ 2.200. São as despesas dele aqui, ó, certo? As despesas dele, 2.200. Ele ganha 2.500 e gastou 2.200. Ele também começou a vender bolo de pote que a mãe dele, a Hilda, faz aos finais de semana. E o faturamento, ou seja, quanto ele recebeu, foi de R$ 800. Ele recebeu 800 e teve custo. O custo é gasto para produzir, tá? Então ele recebeu 800 e gastou 500. Então quanto que ele teve de resultado líquido aqui, ou seja, que sobrou para ele de lucro? 800 menos 300, ele teve R$ 500 de resultado aqui, ó. Boa? Tá. Após pagar as contas, Carlos deseja saber qual é o seu saldo disponível para iniciar uma reserva de emergência. Qual que vai ser o valor? Pessoal, saldo é o que sobra. Quanto que sobrou aqui então? Ó, se ele tinha R$ 2.500 de salário, certo? E ele gastou 2.200, 2.500 menos 2.200 sobrou R$ 300. Concorda comigo? Tranquilo? E aqui a gente já fez até a continha. Se ele recebeu 800 na venda dos bolos ali de pote e gastou 300, sobrou 500. Então o saldo final dele é 300 mais 500, que já está bem fácil, você já pegou a resposta, né? 300 mais 500, nossa resposta é 800, gabarito, alternativa C. Partiu, próximo. Bom, questão 5, ainda dita com nível fácil, hein? Ricardo deseja comprar um computador que custa 3.600. A loja oferece três opções de pagamento. Analise cada um para determinar o valor total final pago em cada modalidade. Então, opção 1, ele pode comprar à vista com 10% de desconto. O que é desconto? Vai deixar o produto mais barato, com um valor menor. Que eu poderia fazer todos os cálculos aqui, tá? Para ganhar tempo, para explicar para você. Mas eu vou te mostrar aqui que eu consigo fazer mais rápido. Opção 2, parcelado em 6 parcelas mensais de 600. Então, ele vai parcelar em 6 parcelas de 600. Então, ele praticamente não está pagando juros aqui, porque se fazer 6 vezes 600 dá exatamente 3.600. Ele parcelou em 6 vezes sem pagar nada de juros por isso. E a opção 3, ele parcelou em 36 parcelas de 110. Para saber quanto que ele pagou, teria que fazer 36 vezes 110, tá? 36 vezes 110. Bom, 36 vezes 100 já dá 3.600 e 10 dá 360, 3.600 mais 360, 3.960, tá? Foi o valor que ele pagou aqui nessa parcela, que ele parcelou em praticamente em 3 anos. Aqui, ele pagou com 10%. E a gente já falou muitas vezes de como achar 10% de um número. E o nosso número termina com zero. Então, achar 10% de um número que termina com zero é só tirar o zero. Então, ele pagou R$ 360 a menos aqui, né? Se ele pagou 360 a menos, não é que ele pagou R$ 360 no computador, pessoal. Ele teve um desconto de 360. Como que eu faço para descobrir o valor, então? Você já faz isso. Não precisa se assustar, não. Você já faz na sua vida. Qual que era o preço? 3.600. 3.600 menos o desconto. Por que menos? Porque desconto diminui, né, o valor. 3.600 menos 360 vai dar 3.240. Fechou? 3.240. Ah, professor, não consigo fazer a conta de cabeça rápida assim igual você. Estou fazendo rápido para o vídeo não ficar extenso, mas você pode parar um dia na prova, deve parar e fazer essa continha. Assinar a alternativa que apresenta a ordem correta da opção mais barata para mais cara, considerando o valor total. O que é um erro aqui? O pessoal observa a parcela, olha lá. Ah, aqui a parcela aqui foi menor, ó. Então essa daqui é a menor opção. Olha o erro dos caras. Não, você tem que analisar o valor total, igual o próprio exercício fala, quanto que ele vai pagar no final. Isso é um erro de muito brasileiro, inclusive.
fica se apegando ao valor da parcela menor, mas joga isso em muito mais parcela, no final vai acabar pagando mais caro. A opção mais barata é à vista, a opção 1, ela 3.240, depois a opção 2, 3.600, e a opção mais cara é 3.960, inclusive eles estão em ordem, então é a opção 1, opção 2 e opção 3. No nosso caso aqui já de cara é a alternativa A. Beleza? É bom retomar uma coisinha aqui para não ter erro, hein? Tá vendo isso daqui, pessoal? Esse sinalzinho, a boca do jacaré aqui para onde ela tá aberta sempre aponta para o maior. Então aqui, ó, aqui ele tá falando o quê se eu comparar esses dois? Que a opção 2 é maior que a um, e é mesmo. Então aqui de novo, a boquinha do jacaré aponta para o maior. Aqui se eu comparar a opção 3 com o 2, ele está falando que a opção 3 é maior que a opção 2. É um fato, é mesmo. Por isso que a alternativa A, eu estou aproveitando aqui para retomar com vocês o sinal de maior e, no caso, menor, e tem o maior ou igual, tá? Olha o igual aparecendo aqui, ó. Que a gente sabe que não era o certo. Partiu! Questão de nível médio. Não é difícil, não exige cálculos, mas exige entendimento. Se você estiver me acompanhando, você vai entender, principalmente ali essas questões voltadas para a educação financeira básica, renda fixa e renda variável. Considerando tudo o mais constante, o PIB, Produto Interno Bruto, que eu já falei para vocês no primeiro vídeo, é tudo aquilo que um país produz, gera de riqueza em um período de uma economia tende a crescer, principalmente quando acontecer o quê? Quando que o PIB tende a crescer? Então vamos analisar as alternativas aqui e pensar, tá? Quando tiver um aumento do desemprego, redução do consumo, pessoal, se está tendo desemprego, o país está produzindo menos, tem menos fábrica, indústria abrindo, concorda? Como que isso vai gerar mais riqueza? Não pode ser. B, queda na produção industrial. Se as indústrias estão produzindo menos, vai gerar mais riqueza? Pelo contrário, vai diminuir a riqueza. Não pode ser a B. C, estagnação. Estagnado é parou de crescer, tá? Do setor de serviço. E valorização excessiva da moeda que impede exportação. Pessoal, pelo amor de Deus. O que é exportação? Quando o Brasil, no nosso caso, o país vende para fora. Quando a gente vende para fora, a gente recebe mais dinheiro, gera mais riqueza. O que é importação? Quando eu compro, eu não gero riqueza. Eu, na verdade, eu gero mais gastos, né? Pelo menos ali numa análise mais fria. Então, não pode estar certo isso aqui. Primeiro, pela palavra estagnação aqui, ó. Se estagnou, não cresceu, tá? Então, não vai crescer o PIB. E segundo, porque impedir as exportações também não vai fazer com que o país tenha maior faturamento e geração de riqueza. Redução dos gastos governamentais. Bom, isso é bom, o governo gasta menos. E fuga de capital estrangeiro. Ou seja, boa parte das empresas que a gente tem aqui, pessoal, são estrangeiras. Então, o que ele está falando? Que se a Coca-Cola sair do Brasil, se a Johnson Johnson sair daqui, se todas essas empresas estrangeiras saírem do Brasil, o PIB vai crescer? Pelo contrário, essas empresas injetam dinheiro aqui no nosso país, geram emprego, o que faz aumentar a nossa arrecadação. Então já é óbvio que é a alternativa E, por quê? Aumento dos investimentos em infraestrutura. Então, você está investindo mais, mas está gastando, professor. Mas está gastando para produzir, cara. É um investimento, não é um gasto. Investimento, que a diferença de gasto e investimento? Gasto não te dá retorno, investimento te dá retorno. E elevação do consumo. Ah, mas as famílias estão gastando, consumindo mais. Pessoal, quanto mais as famílias gastam, mais movimenta a economia, mais gera emprego, maior a nossa receita. Gabarito é a letra E. Júlia viu em uma loja a promoção de um celular por R$ 1.200, tá? Essa questão ele fala que é um nível médio, tá? Essa questão ela eu vou até te explicar no outro slide, ela é demasiadamente complexa. Como ela não tinha o dinheiro na hora, ela decidiu usar o cartão de crédito, mas acabou não pagando a fatura e deixou a dívida rolar por 2 meses. Aqui importante, ó, anotando os números, tá? A operadora do cartão cobra juro composto de 10% ao mês. Lógico, a operadora do cartão empresta, faz cartão de crédito mesmo, justamente para ganhar com quem não tem conhecimento. Qual será o valor total da dívida de Júlia após esses 2 meses, considerando apenas os juros compostos sobre o valor do celular? Então, eu tenho que saber de juro composto aqui, pessoal. E a formulinha do juro composto, eu já deixo aqui no próximo slide para você essa daqui, cara. Ó. M, que é o montante, que é o seu valor final, no caso ali é o valor da dívida da Júlia, igual a C, que é o capital, que é o valor que
vai colocar para investir o capital inicial, o valor inicial, que no caso era os 1.200, vezes, abre parênteses, que é fixo da fórmula, mais I sempre é a taxa. O que que é taxa? Todo número acompanhado de porcentagem, no nosso caso lá no exercício era o 10%, fecha parênteses elevado ao tempo. E qual que é o tempo? Aqui no nosso caso o tempo era os 2 meses lá que a gente viu lá no exercício, tá? E aí você teria que jogar tudo isso na fórmula de juro composto e fazer na mão, o que não é fácil devido justamente a essa potenciação aqui em cima, tá? O que que eu vou te ensinar a fazer? Presta atenção comigo aqui, ó, nessa parte, ó. Vou jogar até aqui o laser para você não desfocar. É uma alternativa que eu faço para mim. O período é pequeno, são 2 meses. Então você vai usar o juro simples. O professor tem que decorar a fórmula? Não diria que decorar, mas entender. Praticamente, o que que é um juro simples, pessoal? É o valor que você tem para investir, ou no caso da Júlia aqui, né, do exercício de dívida, multiplicado pelo tempo que ela vai deixar esse dinheiro, multiplicado pela porcentagem de juros. Então, é multiplicar esses três, você vai achar o valor de juros, tá? Só que detalhe, não são 2 meses lá? Então, o juro composto, pessoal, ele é juros sobre juros. A gente vai quebrar ele em juros simples, mas eu tenho que fazer duas contas, uma para cada mês. Se ele tivesse falado que eram 3 meses, eu ia fazer uma conta de juros simples para cada um dos meses, para os 3 meses. Fica aqui comigo que você vai entender. Então, primeira coisa, olha lá, juros é igual ao capital, o dinheiro, o valor, que multiplicado pela porcentagem, pela taxa, que é o I, multiplicado pelo tempo. Nosso tempo aqui sempre vai ser 1. Estou quebrando ali os 2 meses em duas etapas de 1, tá? Então, qual que era o valor? 1.200. Qual que era a porcentagem? 10%. Qual que é o tempo? 1, tá? Você fazer o seguinte, olha aqui a sacada. Presta atenção, fica comigo, eu sei que eu tô falando, eu vou te ajudar, cara. Observe o seguinte aqui. Fazer juros simples aqui, eu posso simplesmente multiplicar esses dois aqui, ó. Eu posso, viu? E quanto que é 10% vezes 1? Vai dar 10%. Então ficou 1.200 vezes 10%, concorda comigo? E o que que a gente já aprendeu aqui? Como que eu acho 10% de um número que termina com zero? É só tirar o zero. Então quanto que é 10% de 1.200? Dá 120. Então 120 é o valor final? Não. Nesse mês um, ela vai pagar de juros para o banco ali, para a dona do cartão, operadora do cartão, R$ 120 a mais. Se ela já devia 1.200 mais 120, qual que é o valor da dívida dela no primeiro mês? 1.320. Agora no mês 2, que é o segundo mês, o último mês, eu quero que você preste muita atenção para que você não erre. Presta atenção. Olha o erro que os alunos fazem. Vai no segundo mês 2 e repete o cálculo. Mas o valor que ela deve para o banco não é mais 1.200. Agora é 1.320. Ela inicia o mês 2 devendo 1.320. Então a gente aplica a mesma porcentagem, aplica o mesmo tempo, que é 1. Mas o capital, que é o valor que ela deve, mudou. Não é mais 1.200. Agora é 1.320 porque ela pagou juros no primeiro mês. Então faça a mesma coisa. 1.320 vezes 10% vezes 1, 10% vezes 1, 10%. 10% de 1.320 termina com zero, tira o zero, 132. Então qual que vai ser o final agora, o valor final que ela deve? É a dívida que ela tinha, que era 1.320, certo? Ela começou o mês 2 devendo isso, e mais os juros que ela vai ter que pagar aqui no mês 2, que só o mês 2 gerou, que é 132. Então tá aqui embaixo, você já deve ter observado, 1.320 mais 132, a dívida dela é 1.452. Boa? Tava lá na alternativa lá, que eu não me recordo qual é, mas com certeza você lembra. Boa? O importante aqui é entender como que faz o exercício. Estamos indo, já estamos chegando aqui já no exercício de número 8, tá? Essa você vai acertar. Porque na minha explicação do exercício anterior, praticamente eu expliquei a resposta, eu te dei a resposta desse exercício, tá? Ela é dada como um nível médio, mas você vai acertar. Fernandinha decidiu guardar dinheiro em uma aplicação que rende juros sobre o total acumulado. Qual que é o tipo de juros que rende sobre o total acumulado, sobre o montante? É o nosso famoso juros compostos, tá? E não apenas sobre o valor inicial. Quem rende aqui só sobre o valor inicial é o juro simples. O que é a diferença de juro composto para juro simples? O juro composto é o juros, sobre o montante. Já o juro simples rende só sobre o seu capital, o dinheiro que você colocou para investir ou sobre a dívida que você tinha. Esse tipo de crescimento de juros sobre juros é muito comum em investimentos de renda fixa e em dívidas de cartão de crédito. É exatamente o que a gente viu no exercício anterior. Nem lê qual que é a resposta aqui. Qual que é o nome? Juros catastróficos? Não.
Indisciplinados? Não. Juros da hipotenusa geométrica? Meu Deus, até Pitágoras caiu aqui na alternativa. Juros do progresso? Não. A correta, a gente sabe que do juros sobre juros é os juros compostos. Gabarito, letra D. Vamos lá. Bom, questão de nível difícil. Chegamos aqui numa de nível difícil. Vermelhinha aqui, ó. Lucas tem 25 anos e quer alcançar três objetivos sem atrapalhar sua vida financeira. Comprar um fone de ouvido novo daqui a 3 meses. Deixa eu já parar para te explicar uma coisa. Pessoal, para acertar esse tipo de exercício, que ele vai te linkar com um tipo de investimento, com um tipo de perfil de investidor, é sempre interessante você saber o prazo e o objetivo. De novo, você vai acertar linkando, conectando o tipo de investimento com aquela atitude que a pessoa vai fazer, com o objetivo pelo qual ela está investindo o dinheiro. Então, o que é o objetivo aqui na 1, que é o do Lucas? Comprar um fone de ouvido daqui a 3 meses. Então, um objetivo não muito importante e de curto prazo. Concorda comigo? Daqui a 3 meses. Já o 2 é começar a guardar dinheiro para a aposentadoria, pensando no longo prazo. Aqui, ó, a palavrinha-chave, ó, longo prazo. É algo que vai demorar ainda. O Lucas tem 25 anos, ele vai demorar para se aposentar, ele já está pensando nisso. E o 3, evitar entrar no crédito rotativo do cartão de crédito. O que é crédito rotativo, pessoal? É quando você não tem dinheiro para pagar fatura. Aí você entra num crédito rotativo, tá? Ao pesquisar, ele encontrou as seguintes opções. Guardar parte da renda todo mês em uma aplicação com risco, com baixo risco e liquidez diária. Baixo risco e a possibilidade dele sacar todo dia. Olha aqui, para quê? Presta atenção nesse para aqui, ó. Para reserva de emergência e objetivos de curto prazo, como fone de ouvido. Opa, pessoal, isso aqui tem tudo a ver com o que está escrito lá na 1. A 1 tem tudo a ver com o que está escrito na 1. Então, por isso que esse 1 é algarismo romano. Eu vou fazer até um aqui do nosso 1, do modo do sistema indo-arábico, tá? 2. Usar o limite do cartão de crédito para comprar o fone agora, pagando apenas o valor mínimo da fatura nos próximos meses, contando com a ideia que depois ele se organiza. Meu Deus, isso não pode, pessoal. Entrar no limite para comprar algo que nem é tão necessário assim e depois ele se organiza. Apareceu isso aqui, tire sua cabeça. Isso é desorganização financeira. Tá errado. 3. Investir regularmente, ou seja, sempre em aplicações que remuneram uma taxa de juros real acima da inflação para a aposentadoria. Pá, isso está certo. Investir sempre que puder, com um objetivo muito clássico, até conectado lá com o que ele queria no objetivo 2, ó, aposentadoria, certinha. 4. Ignorar o impacto da inflação e dos juros reais. Pois se o dinheiro está guardado, ele não perde esse valor ao longo do tempo. Pessoal, olha o que ele está falando, ó. Ignorar o impacto da inflação e dos juros reais. Meu Deus, vamos observar isso direito, hein? É, Pois se o dinheiro está guardado, ele não perde o valor. Lógico que perde, pessoal. Perde o poder de compra. Como que eu vou, a palavrinha-chave que fala o exercício está errado. Como que eu vou ignorar a inflação? Eu não posso fazer isso. Existe inflação, você ignorando ou não, ela vai existir. Quem vai se ferrar é você. Então a 4 está errado. 5. Registrar seus gastos e receitas, receita é tudo que ele ganha, em uma planilha ou aplicativo, para acompanhar se está ganhando mais do que, se está gastando mais do que ganha e ajustar seu comportamento. Certíssimo, é o que todo mundo deveria fazer. Considerando os conceitos de planejamento financeiro, juro composto, inflação e uso responsável do crédito, quais atitudes são mais adequadas para o Lucas? Pessoal, a 1 está totalmente de acordo com o objetivo dele, então questão que não começa com a 1, você já pode anular C, pode anular D, pode anular I. Olha lá, como que você vai ganhando tempo, cara. Olha lá, eliminando a alternativa. Então só pode ser A ou B. E por que que a gente sabe aqui, no caso, que a A tá errada? Porque a A tem a 4 como certo, cara. E como que eu vou ignorar o impacto da inflação? Não posso ignorar. E na A fala justamente o que está escrito aqui na formação 4, ignorar a inflação. Não pode ser A, não posso ignorar a inflação. Tenho que entender que ela existe. E isso vai mudar exatamente o valor do meu dinheiro, o poder de compra. R$ 100 hoje consegue comprar uma quantidade de mercadorias, de produtos. R$ 100 daqui a 5 anos não compro a mesma coisa. Então não posso ignorar a inflação. Então, gabarito, letra B.
Vamos lá, estamos chegando a 10, na metade. E aí eu queria te convidar depois disso a fazer uma pausa, dar uma descansadinha. Existe uma técnica que chama técnica Pomodoro. E cada 25 minutos de estudo, você para, dá uma relaxada por 5 minutos, toma água e você volta mais produtivo para a sequência de exercícios. Partiu? Nível difícil. Opa! Esse daqui, pessoal, é um exercício que você tem que conhecer um pouco dos títulos do Tesouro. Eu estou falando muito deles aqui, mas eu também já quero te ajudar, a falar mais um pouco nesse exercício, não só corrigindo, te explicando. E eu pretendo fazer também um vídeo só sobre os títulos do Tesouro. Lembrando que a UNITF é do Tesouro Direto, então é inevitável que caia questões sobre o Tesouro Direto, sobre os títulos do Tesouro Direto. Bom, mas vamos lá. O avô de Paulo é aposentado. E antes de aposentar, ele trabalhou 40 anos na mesma empresa. Paulo, por sua vez, disse a seu avô que ele não se vê trabalhando tantos anos no mesmo lugar e quer abrir uma loja de manutenção de computadores. Paulo também contou ao avô que aprendeu sobre um título público. Título público é tesouro, tá, pessoal? É título do tesouro. Onde é possível investir com pouco, você vai investir com pouco, ter seus recursos corrigidos pela inflação, para não perder o poder de compra ao longo do tempo, garantir um comportamento de renda no futuro pelo prazo de 20 anos. Isso aqui é importantíssimo. Por isso, Paulo já está fazendo diversas simulações no Tesouro Direto. Qual título Paulo está falando? Qual título público? Poupança, Tesouro Poupança, que se você conhecer um pouquinho, nem existe esse tesouro, tá? Tesouro Selic, pré-fixado, renda mais, educar mais. Qual é o objetivo do Paulo? Primeira coisa, vamos lá. Vamos pensar o seguinte, ó, já tem o próximo slide aqui que vai te ajudar, mas eu quero fazer uma aplicação aqui para te ajudar. O grande objetivo do Paulo é pensar lá na frente, ter o dinheiro dele pelo menos ganhando da inflação, que é o correto, é o pensamento correto, para se aposentar sem ter que trabalhar no mesmo lugar. Então, tem alguma coisa a ver com educação? Não tem. Então, não pode ser esse. E o título Tesouro Poupança nem existe. Você que conhece pouco ficaria em dúvida entre esses três. O que é um tesouro pré-fixado? Que não existe tesouro pré-fixado. Pré-fixado, pessoal, é um jeito, uma maneira como os títulos eles são organizados. Tem o pós-fixado e o pré-fixado. Ele quer saber o nome do título aqui. Então, o pré-fixado é como o título se organiza, mas não é o nome dele. O que é pré-fixado? Pré vem de antes. Então, é quando a taxa, o seu lucro, a sua taxa de rentabilidade do seu investimento, do seu ativo, do seu título público, é combinada antes. Ela não muda. Então, você vai receber 15% ao ano, independente do que acontecer na economia. Já o pós-fixado, ele é atrelado a um indexador, ele pode mudar. Um exemplo, a Selic. A Selic pode mudar de 40 em 40 dias. Então, por que que é pós? Porque não tem como ele garantir que aquilo vai ser sempre o mesmo número. Selic hoje é 14,25%. Pode ser que daqui a 40 dias ela aumenta ou ela baixa. Então, ela pode mudar lá na frente, por isso que é pós. Então, você ficaria em dúvida entre o Tesouro Selic e o Renda Mais. Eu já vou te falar aqui agora, tá? Vou lá pro próximo slide, mas lembra, ou Tesouro Selic ou Renda Mais. Selic é o B, Renda Mais é o D de dado. Eu te deixei aqui esse gráfico, essa tabelinha para te ajudar explicando como que funciona cada um dos títulos, tá? Eu não vou ler um por um aqui, mas eu queria que você pausasse o vídeo depois e estudasse ele, cara, tá? Estudasse. Mas, ó, vamos só ler os dois que a gente está com dúvida. Ou é o Selic, ou é o Renda Mais. Lembrando, o objetivo do Paulo é ganhar, guardar dinheiro, ganhar da inflação por 20 anos para se aposentar, tá? O que que é o objetivo do Selic? Ele rende, a taxa Selic é ideal para reserva de emergência, objetivos de curto prazo. Não precisa nem continuar. Selic é para reserva de emergência, para aquele dinheiro que você pode precisar agora, amanhã, para curto prazo. A palavrinha dele aqui, cara, ó, ó. E o objetivo do Paulo é de curto prazo, pessoal? Não. Então a gente já sabe que não pode ser o Tesouro Selic. Ali o do Paulo vai ser o Renda Mais. E por que que é o Renda Mais? Olha aqui. Como que ele rende? Ele rende a inflação, que é o IPCA, mais uma taxa fixa, ideal para quem quer proteção contra a inflação e renda periódica. Olha lá. É exatamente o que o aqui, ó, me perdoa, ligado à inflação voltado para a aposentadoria, ó. Até li o errado, li o IPCA aqui, que é bem parecido, ou renda mais. Exatamente o que o Paulo quer, ele quer aposentar. É ideal para quem? Para quem planeja aposentadoria. Renda mensal por 20 anos, olha lá, e um objetivo de longo prazo. Aqui, pessoal, o gabarito nosso aqui, qual que é? É o Renda Mais.
que lá no na nossa questão era a alternativa D. Beleza? Tranquilo. Para esse vídeo, dá uma lida nos títulos do Tesouro. Eu fiz isso aqui para você. Dá uma diferenciada entre eles, toma sua água e daqui a pouco a gente volta para a segunda etapa da nossa correção. Beleza? Pessoal, já tomou sua água, deu aquela descansadinha? Eu tomei minha água, pronto para a segunda etapa. Vamos agora entrar nas questões de finais, tá? E eu quero aqui deixar com você que a gente vai entrar agora no tema de renda fixa, tá? O que que é renda fixa? Já quero te explicar, para te dar um spoiler para as próximas questões. Pessoal, renda é aquela maneira com a qual você vai receber seu lucro. Renda vem de receber, tá? O que que é fixa? Algumas características da renda fixa. Você nunca perde dinheiro dela, tá? Tem até a marcação a mercado, uma coisa que é um pouco mais técnica, mas em tese você praticamente nunca perde seu dinheiro lá. Você já sabe quanto você vai ganhar antes de investir, então já é uma taxa ali que você consegue calcular antes de você investir. É dividida ali em títulos de pré-fixado e pós-fixado, que eu já expliquei. Pré é combinado antes, a taxa de lucro que você vai receber por emprestar seu dinheiro, né? E pós-fixada, ela é previamente combinada, mas ela pode mudar, tá? Então, e os principais exemplos de investimento, tá? O Tesouro Direto, os títulos do Tesouro, CDB, que é os investimentos quando você empresta dinheiro para banco, tal como caixinhas, cofrinhos, porquinhos, etc. É, LCI, LCA, que são dois tipos de investimento de renda fixa, como a letra de crédito imobiliário, letra de crédito do setor ali do agronegócio, tá? E é interessante também você saber o que que é o CDI, porque é uma taxa atrelada à Selic. Tá? O que que é Selic? A nossa taxa básica de juros. Boa parte dos títulos do Tesouro são atrelados a índices como Selic e IPCA, por exemplo. Então, hoje a nossa taxa básica de juros é de 14,25%. Lembrando que eu gravo esse vídeo hoje no dia 15 de julho de 2026, tá? Então, um título Tesouro Selic, ele vai pagar a sua taxa Selic de rentabilidade, 14,25% ao ano, essa taxa anual. O que significa CDI? CDI é praticamente a mesma coisa que a Selic tirado menos ali 0,10%. Então, essa Selic hoje é 14,25% ao ano, o CDI vai ser 14,15% ao ano. E o que que é, por exemplo, esses investimentos CDB, caixinha, dá sempre assim, ó, uma porcentagem do CDI. Então, 100% CDI é 100% de 14,15. Sabe que se 100% é a mesma coisa que um inteiro, ou simplesmente tudo. Então, um investimento que te rende 100% CDI vai te render 14,15% ao ano. Um investimento que te rende 110% CDI é só multiplicar 1,1, né, que é 110%, 110% dá 1,1 vezes 14,15, você vai achar ali qual que vai ser sua rentabilidade nesse período, tá? Vamos lá então para o próximo exercício para a gente dar sequência. Exercício de nível fácil. A família de Joana quer começar a poupar dinheiro para garantir que quando ela completar 18 anos, lembra que eu falei, pessoal, vou grifar, vou parar, vou interromper, mas para você entender, o objetivo do investimento te dá qual é o título que ela vai escolher. Então, quando ela completar 18, ela tem uma renda mensal garantida durante os 5 anos para ela pagar a faculdade. O objetivo deles é pagar a faculdade da Joana. Eles procuram um investimento de renda fixa, que seja seguro, tá? Todo investimento, todo título do Tesouro Direto, do Tesouro Nacional é extremamente seguro, acessível, que tem sido criado especialmente para auxiliar no planejamento dos custos de educação. Palavrinha-chave, educação. Qual é o investimento que mais se aplica com o objetivo da família de Joana? Tesouro Selic, pois é indicado para reserva de emergência, não é para educação. Então a gente já sabe, a gente já falou do Tesouro Selic aqui, é excelente, mas não para esse objetivo. Tesouro Educa Mais, pois permite acumular recursos para o futuro e receber o valor de volta em 60 parcelas mensais, exatamente do período que a Joana vai fazer faculdade. E o objetivo desse título é o quê? Custear os estudos, que é exatamente o que a Joana quer. Não precisaria nem ler o gabarito, letra D, nem ler os demais, tá? Tesouro Renda Mais a gente até já viu no exercício anterior, é para quem quer se aposentar. O pré-fixado, pois garante que a taxa de juros nunca vai mudar. E os BDRs aqui são outro tipo de investimento que não é nenhum tipo de renda fixa, tá? Não é nem renda fixa BDR, é renda variável. Então a gente já viu aqui o gabarito, é a letra B. Boa! Tranquilo isso aqui, pessoal. 12. Ao adquirir
Um CDB, ou seja, está investindo dinheiro e emprestando para um banco, o investidor está na prática emprestando dinheiro para um banco. Olha lá, acabou falando, né? Em troca de uma remuneração em forma de juros. Quais das afirmações abaixo sobre as características desse produto estão corretas? Então a gente vai ter que averiguar quais são corretas. O CDB é um título emitido por instituições bancárias, por bancos. Sim. Para captar recursos, financiar suas atividades, como empréstimos a outros clientes. Sim, a gente até falou no vídeo anterior, o banco ele pega dinheiro emprestado seu para emprestar para outra pessoa, pagando para você uma taxa baixa e cobrando uma taxa alta. Esse é o spread bancário, é assim que o banco faz dinheiro. Então a 1 está correta. 2. O investidor do CDB conta com proteção do Fundo Garantidor de Crédito, o FGC, até o limite de 250 mil por CPF e por instituição. Também já falamos sobre o FGC no vídeo anterior. Dá uma olhada, retoma aqui no canal, tá? Tá correto. Então a 1 e a 2 estão corretas. Tá. 3. O CDB com remuneração de 100% do CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário, isso significa CDI, significa que renderá 100% da inflação? Negativo. 100% CDI vai render 100% do CDI. E o que é o CDI? É a taxa básica de juros. Não tem nada a ver com inflação, pessoal. Tá? Inflação é uma coisa, taxa básica de juros é outra. Essa inflação nossa hoje é 4,52%, a nossa Selic, tá, que é o CDI, quase a mesma coisa que eu expliquei, está 14,25%. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Inclusive, a Selic, a taxa básica de juros, existe justamente como estratégia do Copom, Comitê de Política Monetária, para controlar a inflação. Tá? Então, a 3 aqui está errada. Por isso que correto aqui só é, até então, a 1 e a 2. Mas vamos ver a 4. O CDB é um investimento isento de imposto de renda. Cara, isso aqui é importante, hein? Para as pessoas físicas, assim como acontece na poupança. Errado, tá, pessoal? CDB tem imposto de renda sobre o seu lucro, não é sobre o seu dinheiro. Então, exemplo, você investiu R$ 1.000, esse R$ 1.000 te rendeu 1% ao mês. Então, no final do primeiro mês ali, você vai ter 1.010, é o seu montante. 1.000 que você investiu, mais 10 de juros. Então, o seu montante ali é 1.010. Se você quiser sacar esse dinheiro hoje, você vai pagar imposto só sobre os R$ 10 que te rendeu de lucro, não sobre os R$ 1.000 que você tinha lá, tá? Só que ele não é isento, paga imposto de renda. A poupança é isenta. Mas a gente já até tem um vídeo meu aqui falando sobre a poupança. O CDB, mesmo não sendo isento de imposto de renda, é mais vantajoso que a poupança. Mas voltando aqui, isso não é uma verdade, tá? Então, alternativas corretas aqui somente a 1 e a 2, por isso que a alternativa correta aqui é até então 1 e a 2, né? Mas a gente não leu a 5, acabei esquecendo da 5. Então vamos ler. Existem CDBs que podem ter liquidez diária. O que é liquidez diária? Ele rende todo dia, então você vai entrar lá amanhã na sua conta, ele já aumentou um pouquinho, e você pode sacar. Liquidez é a facilidade de transformar em saque, retirada. Existe mesmo, tá? Caixinha do Nubank, cofrinho do Mercado Pago, dentre tantos outros CDB, CDB Banco Sofisa, e CDB de banco tradicional também, tem CDB do Bradesco, Santander, que você pode sacar a hora que você quiser. Isso é liquidez diária, permitindo que o investidor resgate o dinheiro e receba o crédito no mesmo dia. Verdade. Aí, ó, então correto. Então é a 1, tá? A 2 e a 5. Que acontece isso na alternativa aqui, ó, alternativa C, gabarito, alternativa C, 1, 2 e 5. Vamos lá para o próximo. A empresa fictícia Tecnohype precisa de 1 milhão para construir um novo centro de distribuição. Em vez de pedir um empréstimo tradicional a um banco, a diretoria decidiu captar esse recurso diretamente com investidores no mercado de capitais, na bolsa de valores, pessoal, por meio da emissão de debentures, tá? Não conversíveis em ações, se faz também em bancos, tá? Debentures. O que é debenture? Exatamente o que ela está fazendo aqui, tá? Debenture são títulos de dívida. Você compra isso, compra dívida, você compra o título de uma dívida da empresa. Mas não é perigoso, professor? Em suma, não. Você está emprestando dinheiro para uma empresa pagar uma dívida, e em troca ela vai te devolver uma taxa de juros, tá? É uma estratégia que as empresas usam. Tá? Lembrando, investir é emprestar, tá? Em troca de uns juros. Ninguém empresta nada para o outro em dinheiro sem ganhar nada. Isso é investimento. Então, ele quer emitir um debêntures lá, não conversível em ações, não está vendendo pedacinho da empresa. O que é ações? Está vendendo um pedacinho, uma fatia da empresa. Debênture não, são títulos relacionados à dívida.
Então, qual que é a alternativa correta? Emitir debêntures, Tecnohype está vendendo ações? Não, não está vendendo um pedaço dela, né? Está vendendo a dívida só. As debêntures são títulos de dívida, o que significa que a Tecnohype está pegando emprestado dinheiro aos investidores e vai devolvê-lo com juros em um prazo determinado. Já é o gabarito aqui, a letra D, tá? Vou ler a outra só para te explicar. As debêntures são ações? Não, pessoal, não é nem negociado na Bolsa Americana, nada a ver isso aqui, tá? As debêntures são emitidas pelos bancos? Não, pessoal, tá? Tem banco que tem debênture, mas não pelo banco, mas pela plataforma, pelo home broker, que você consegue acessar um banco e achar uma debênture, mas não é o banco que emite, é a empresa que emite debênture. Lembra disso? Empresas que emitem debênture, só isso. E as debêntures são emitidas pelas cooperativas de crédito. Cooperativas de crédito são instituições como Sicredi e etc. Não, são emitidos por empresas. Não por isso que estão erradas. E aqui no caso nosso, a única correta é a alternativa B, de bola. Vamos lá, essa daqui está bem extensa, inclusive, hein? Três investidores estão revisando suas estratégias de renda fixa para o próximo ano. Cada um possui um perfil de investidor, tolerância ao risco e um objetivo de retorno bem definido. Pessoal, todas as vezes que você vai fazer um investimento em um banco, tá? Você quer ser investidor, eles fazem um teste de perfil de investidor. Por quê? Vai ver quanto que você está disposto a correr risco para um maior retorno. Então, tem aqueles que são mais moderados, tem aqueles que já são mais arrojados, que já aceita correr risco, tá? E aí, mediante a essa análise, o banco começa a te ofertar produtos financeiros ativos relacionados ao seu perfil. Tá? Então, vamos analisar agora aqui os casos abaixo. Arthur, ele é extremamente conservador. Ele está montando sua reserva de emergência e a prioridade absoluta é segurança. Olha lá, o Arthur é um cara que ele quer segurança, tá? Então ele vai querer um título de renda fixa seguro. Qual que é o mais seguro que existe? Títulos do Tesouro. Então, a gente já sabe que o Arthur vai querer um título do Tesouro. Lembra, segurança, pessoal. A prova é do Tesouro Nacional, do Tesouro Direto. Segurança é título do Tesouro. Olhando aqui as alternativas, ó, eu já vou ganhando tempo. Não pode ser a A, porque ele não quer comprar dívida de empresa. Pelo contrário, o Arthur é bem conservador. Ele não quer correr risco. CDB é arriscado? Não. Nem todos, né? Mas a gente sabe que os títulos do Tesouro são mais seguros. Então só pode ser as duas aqui. Já eliminamos três aqui. Já vou até pular e vou ver o perfil da Helena. A Helena é moderado. Ela já tem uma reserva de emergência. E agora ela busca uma rentabilidade um pouco acima da média do mercado. Ela aceita emprestar dinheiro para banco. Opa! Quando você empresta dinheiro para banco, você está investindo em um CDB. Pessoal, emprestar dinheiro para banco, você está investindo em um CDB. Então, até aqui gabaritou. Olha lá, o Arthur, que é segurança, é tesouro. Para banco, CDB. Já está dada a resposta, né? Não pode ser AD de dado, porque a Helena não quer correr risco com a empresa, ela quer um CDB. Mas vamos continuar para você entender a explicação, vendo o perfil do Vitor. O Vitor, dentro da renda fixa, ele busca o maior retorno. Um cara que, dentro da renda fixa, que não tem tanto retorno, mas ele quer o ápice do que ele pode. Aceita correr risco de crédito maior ao emprestar dinheiro para empresa privada, não financeira. Ou seja, não é para banco, para empresa ele quer emprestar. Para financiar a expansão de suas empresas. Então, ele quer emprestar dinheiro para a empresa. Então, ele vai estar todas as vezes quem emite títulos de empresa. A gente já viu no exercício anterior, tá? Empresa emite debênture. Então, isso justifica para você porque que o nosso gabarito é a alternativa E. Próximo exercício. Estamos acabando, tá? Exercício 15, nível médio. Ao abrir uma conta em um banco digital, Caio percebeu que seu dinheiro rende 100% do CDI. A gente já falou disso hoje, hein? Rende 100% CDI. Ao pesquisar sobre o assunto, ele descobriu que o CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário, é uma taxa de referência para o investimento de renda fixa no Brasil. Sim, não é um investimento, ou seja, o CDI não é um investimento, é uma taxa. Taxa é uma porcentagem. E exatamente, o CDI é uma porcentagem, não é um investimento, tá? O pessoal confunde CDI com CDB, porque é parecido, né? CDB, B de banco, investimento. CDI, não, CDI é taxa, tá? Lembra que o I significa, em juros compostos, taxa, né? Então, eu decoro assim. Sobre o funcionamento do rendimento atrelado ao CDI, assinale a alternativa correta.
O CDI rende apenas uma vez por mês. Apareceu palavrinha apenas, por que que eu grifei? Que indica que ela está errado. Na data do aniversário do depósito, de forma semelhante à caderneta de poupança. Não, pessoal, só poupança rende na data de aniversário. Tem CDI, ele nem rende, tá? O CDI, ele é uma taxa, ele não rende nada, ele só é uma taxa, tá bom? Quem rende é o tipo de investimento. O CDI é um título emitido pelo governo. Não, pessoal, não precisa nem continuar de novo. CDI não é título, não é investimento. Título é investimento, tá? CDI é taxa, não precisa nem continuar, tá bom? O rendimento do CDI ocorre de forma diária, nos dias úteis, o que permite que o investidor veja o saldo crescer gradualmente a cada dia. Isso é correto, pessoal. O CDI, igual eu já expliquei em alguns exercícios para trás, você vai olhar lá quando você investe num banco e paga 100% CDI, você coloca R$ 2 hoje, amanhã você vai olhar já não tem mais R$ 2, tem R$ 2 e alguns centavinhos. Ele aumenta de um dia para o outro, mas só em dia útil, tá? Quem já lida com o Nubank, caixinha do Nubank, já deve ter visto se acostumar isso acontecer, tá? Então tá correto. Então o gabarito é a letra C, mas vamos ler a D aí, tá? Para que o dinheiro renda 100% do CDI, o investidor é proibido de sacar o valor por um período mínimo de 5 anos, caracterizando o investimento de baixa liquidez. Não, pessoal, nada a ver. E o CDI é um índice de renda variável. Opa, aqui é o erro. Eu nem vou continuar, tá? Não, porque o CDI é o índice de renda fixa. Tem inclusive um módulo, tá? Lembra que eu falei que lá na prova ele vai estar te dando o módulo que você está falando. Então, pessoal, não tem sentido, tá? Lê certinho com atenção, fica atento que você não vai errar. Tem nada a ver, tá? Renda variável são aqueles tipos de investimento como ações que você renegocia na bolsa, fundo imobiliário, fiagro. Tem também os investimentos de criptomoeda. É variável que pode mudar, tem nada a ver com renda fixa aqui. Boa? 16, nível médio. No mercado financeiro, alguns títulos tem um espacinho, uma lacuna para a gente completar. Oferecem um modelo de remuneração que combina duas lógicas diferentes. Uma parte isso aqui já me ajuda, ó. Duas lógicas diferentes, tá? Pessoal, para te ajudar na resposta, tem investimento lembrando que o contexto é renda fixa, tá? Renda fixa. Tem investimento de renda fixa como os títulos de tesouro, que eu já te falei isso aqui hoje, que podem ser pós-fixado e pré-fixado. Existe isso. Por exemplo, existe lá o Tesouro IPCA+, tá? Então ele é o IPCA, que isso daí pode mudar, tá? Então por isso que ele é pós-fixado, mais 0,056, por exemplo. Esse 0,56 significa que além do IPCA, ele vai te pagar essa outra renda a mais. E esse 0,056 é fixo, ele não muda. Então tem algo que pode mudar pós-fixado e junto tem algo pré-fixado. Inclusive a gente chama isso de híbrido, tá? É porque tem as duas maneiras, tá? O título do Tesouro Mais combina com isso é o Tesouro IPCA mais, inclusive, tá bom? Lembra disso. Então a gente já sabe que aqui, ó, a primeira palavra é renda fixa, porque nós estamos falando de renda fixa. Não pode ser nenhum exercício alternativo que começa com a renda variável, tem nada a ver. Então, só pode ser essas três. Então, a primeira palavra é renda fixa, que é renda fixa, ó. Agora a gente viu que combina duas lógicas diferentes que a gente aprendeu, que é a pós-fixada e a pré-fixada. Aqui, ó, já está a respostinha para nós. Não é pós-fixada e renda variável, nem variável e pré-fixada, tá? O nosso gabarito aqui, vou até fazer de verde, que está correto até agora, é essa daqui, ó. É uma pré e uma pós-fixada. E tá a renda fixa já correto. Um exemplo prático seria um título que paga a variação do IPCA somada a mais 6%. Então tem mesmo, Tesouro IPCA mais, lá é o IPCA mais 6% ao ano. Então, além do IPCA, que é 4,52, hoje em média, acho que é isso, tá? Você vai receber mais 6%. Ou seja, cara, o IPCA é a inflação. Então, além da inflação, ele ainda está te pagando 6% a mais. Ou seja, é um tipo de investimento em renda fixa que você está sempre ganhando da inflação. Você não está perdendo poder de compra. Boa? Então, vamos lá dar sequência. Estamos acabando, pessoal. Estamos acabando. Chegando a quase uma hora já de exercício, hein? De correção de exercício. Nível difícil. Vamos ver se é tão difícil assim.
Gabriel começou a estudar investimentos de renda fixa e chegou em casa dizendo que diversificar significa não aplicar todo o seu dinheiro em um único investimento. Corretíssimo. Diversificar é não só ter renda fixa, não só investir em ações, que é renda variável. É combinar, que a gente chama até de carteira de investimento. Quanto mais você combina investimento, mais você reduz risco, tá? Ao combinar diferentes tipos de ativo, prazo e forma de remuneração. Corretíssimo. Pensando nisso, ele montou alguns conjuntos de investimentos em renda fixa. Em qual alternativa há uma diversificação relevante considerando diferentes indexadores? Ou seja, ele vai diversificar aqui nem considerando renda fixa e variável. Ele está diversificando só dentro da renda fixa. Então, ao invés de ele pegar o dinheiro dele só investir em poupança, ou só investir numa caixinha, ou só investir no título do tesouro, ele vai combinar mais de um título, mais de um tipo de investimento para correr menos risco, que é uma alternativa excelente, tá? O correto é se diversificar renda fixa e variável, mas também não pulverizar muito, né? Ficar fazendo 5, 6 tipos de investimento, no máximo 2, 3 ali, mas também se pode diversificar dentro da renda fixa e também se pode diversificar dentro da renda variável. Por exemplo, eu invisto em ações no Brasil, ações nos Estados Unidos, que são os ETFs, na verdade, lá, e invisto em fundo imobiliário. Então, dentro da renda variável, eu investi em três. E em renda fixa aqui no Brasil eu invisto em títulos do Tesouro, a minha reserva de emergência está lá, e também tem algum dinheirinho ali no CDB, tá? Eu tenho no Banco Sofisa, que eu gosto muito, também tem um pouquinho no cofrinho do Mercado Pago, tá? Para te explicar melhor. Então, pensando nisso, voltando, ele analisou alguns conjuntos de investimento em renda fixa, ao qual há uma diversificação relevante, considerando taxas diferentes indexadores. Aplicar todo, a palavrinha-chave que eu circulei para você, todo o dinheiro em dois títulos, a mesma taxa básica. Ué, se ele colocou só em dois, na mesma taxa, então os dois estão pagando a mesma coisa, o que ele diversificou? Diversificou nada, pessoal. Então, dois títulos só e pagando a mesma coisa. Então, não diversificou nada, está recebendo como fosse um título só. Aplicar parte de um título pós-fixado, que rende de acordo com a Selic, então ele vai aplicar um pedacinho aqui, e parte em um título público atrelado ao IPCA, pelo menos aqui ele diversificou, tá? Aqui eu já vou deixar um ponto de interrogação, a B parece estar correta, tá? C, aplicar todo o dinheiro em dois títulos. O pessoal apareceu esse todo, já está indicando, cara, tá errado, não precisa nem ler. Aplicar parte no CDB pós-fixado, que acompanha o CDB, CDI, e parte em um outro CDB pós-fixado de outro banco do mesmo porte, também atrelado ao CDI. Então, o banco da mesma capacidade diversificou o quê? Diversificou nada, tá? Então, poderia até ter feito isso, mas aplicado em dois bancos de portes diferentes. Então, assim seria diversificação. Então, a D está errado. Aplicar em dois títulos públicos, Tesouro IPCA+, atrelados à inflação. O Tesouro IPCA já é atrelado à inflação. Então, na verdade, esses dois títulos ele está fazendo uma coisa só. Porque dois títulos atrelados à inflação, então ele não diversificou, ele só pensou em inflação. Não pensou em outros ganhos, nem em outra diversificação, um tipo de investimento, tá? Então, por isso que a correta, a mais correta aqui seria, de fato, a letra B, a alternativa B, nosso gabarito. Acabando, pessoal, estamos acabando. Exercício 18. Bianca está comparando a rentabilidade de sua carteira nos últimos 12 meses. A taxa Selic se manteve em 14,5%, tá? 0,50% no período. E o CDI foi de 14,3%. Vai prestando atenção nesses números aí, ó. A inflação registrou um aumento de 4% e a poupança rendeu 6,17%, com a remuneração de 0,5% ao mês mais TR. Isso é o que rendeu a poupança, tá? Bom, beleza. O que ele está te perguntando aqui, ó? Ele está te perguntando o seguinte: Bianca tinha os seguintes investimentos: R$ 1.000 na poupança, R$ 1.000 em CDB que pagou 90% do CDI, R$ 1.000 em CDB que pagou 100% do CDI, R$ 1.000 em um Tesouro IPCA mais 5%, R$ 1.000 no Tesouro Selic. Qual dos investimentos acima apresentou maior rentabilidade nominal bruta, ou seja, sem contar imposto, no período? Pessoal, aqui você poderia fazer a conta, quanto que é 90% do CDI, que o CDI aqui ele fala que é 14,3. Você poderia até fazer isso, mas não precisa. Olha a estratégia. O que é renda? É praticamente a porcentagem que você vai receber de lucro pelo dinheiro que você emprestou. Então, analisando mais friamente aqui, a maior porcentagem é a maior renda.
Alternativa A maior renda foi a poupança? Pessoal, a poupança pagou 6,17%. Olha lá. Você vê que só o Selic, né, ó, o Tesouro Selic, que rende, que ele paga, a taxa Selic rendeu 14,5%. Então já passa por cima da poupança bastante. Então não foi a poupança. Na verdade, nunca vai ser a poupança, tá? Já vou te dar uma dica. CDB com remuneração de 90% CDI. Então aqui também já não pode ser, porque eu não vou nem fazer conta. Olha aqui. Você tem um CDB que paga 100% de CDI, paga ele por inteiro. E tem um outro tipo de CDB que só paga 90%, ou seja, não paga ele inteiro, paga só 9 partes do CDI. Então, esse 100% já não é maior que o 90%, então não pode ser 90% o maior. Bom, estamos restringindo aqui agora a nossa resposta. Estamos ficando em 3. CDB que pagou 100% de CDI. Tá. Se o CDB pagou 100% de CDI, o CDI foi 14,30, ele pagou aqui então 14,30% de rendimento, né? 14,3, que é a mesma coisa ao ano. Então, vou deixar isso aqui para mim comparar. Esse carinha pagou esse número. O Tesouro IPCA, mais 5%. IPCA a gente já disse que é o índice de preço de consumidor amplo, é como é medida a inflação. E ele fala aqui que a inflação aumentou 4%. Então, o que seria o Tesouro IPCA mais 5? Seria o 4% que foi a inflação, que é o IPCA, mais 5%. Tá? Nem vou colocar a porcentagem aqui, porque essa canetinha aqui do PowerPoint é horrível para escrever, mas você está entendendo. Então, aqui ele pagou 9%. Pessoal, já não pode ser esse daqui, por quê? Porque repara que o CDB com 100% CDI já paga mais do que 9%, né? Então não pode ter sido o Tesouro IPCA, correto? Ficamos entre a letra C e a letra E. Tesouro Selic. Tesouro Selic, pessoal, ele paga a Selic. E qual que foi a Selic nesse período? A Selic foi 14,5%. Então aqui ele recebeu 14,5%. E 14,5% é maior do que o 14,3% aqui da alternativa C, do CDB, com 100% CDI. Então, nossa, como ele quer a maior, tá? A maior rentabilidade, o maior retorno que ele vai receber é no Tesouro Selic, alternativa E, nosso gabarito. Bora lá, pessoal, só tem mais duas questões agora, a gente muda de módulo. Agora a gente vai para o renda variável. Lembrando que a renda variável são aqueles tipos de investimentos em que a sua rentabilidade pode mudar muito. Variável significa mudar muito. Então, você pode comprar, por exemplo, um investimento hoje, uma ação, por R$ 20 e amanhã ela está custando mais ou menos, e não só amanhã, mas num determinado período a longo prazo. Tá? Então, a renda variável, você recebe renda de duas maneiras, da valorização ou perde. Né? Na renda variável, você pode perder dinheiro. Na renda fixa, não. Tá? Na renda variável, você pode ganhar através da valorização e através dos dividendos, que é a repartição de lucros que essas empresas fazem com seus investidores, tal como você pode perder, tá? Porque ela pode desvalorizar, tá? Então é ruim? Não, pessoal, é excelente renda variável. É saber escolher as empresas corretas para se investir, tá? Tem empresa correta que, por que que eu prefiro inclusive a renda variável que a renda fixa? Lembrando que cada um tem seu objetivo. Tem as duas e sempre vou ter, porque cada um para reserva de emergência, renda fixa. Se eu precisar do dinheiro, eu não quero correr o risco de ter investido 1.000 e amanhã ter 100, tá? Igual a renda variável acontece. Mas pensando a longo prazo para ganhar mais dinheiro, aumentar meu patrimônio, até para me aposentar, eu invisto na renda variável. Por quê? Porque renda variável, pessoal, você está sendo sócio da empresa. E toda empresa ela quer o lucro, ela vive de lucro. Então ela vai batalhar para ela ganhar. E se ela ganhar, você ganha também. Já o banco ele pensa em lucro, mas só para ele, não é para você, tá? Então vamos lá, 19, fácil. Com a Copa do Mundo se aproximando, o assunto não é outro. Completar o álbum de figurinha. É verdade, né? Muita gente, inclusive, gastando muito dinheiro com isso daí, viu, pessoal? Começa a transferir esse dinheiro que vocês estão gastando em excesso aí para o investimento, depois vocês me falam. Para entender o mercado financeiro, podemos fazer uma analogia, uma comparação, onde cada figurinha de um jogador representa uma ação de uma empresa. Se você coleciona figurinhas que atuam no Campeonato Brasileiro, você está investindo em ações de empresas nacionais. Na B3, que é B3? É a nossa bolsa de valores aqui do Brasil. Só tem uma, chama B3, tá? Bolsa Brasil Balcão, localizada lá em São Paulo, capital. É onde se negocia títulos de renda variável, em suma, tá? No entanto, se você percebe que para ter um portfólio de figurinhas mais valioso, diversificado, você também precisa de jogadores estrangeiros. Todo time aqui no Campeonato Brasileiro tem jogador de fora, né? Que atua em outros países.
No mercado financeiro real, qual é o nome do ativo que permite ao investidor brasileiro comprar diretamente na Bolsa de Valores brasileira um investimento que representa ações de empresas estrangeiras? Eu corrigi esse exercício, pessoal, muito parecido lá no outro primeiro vídeo. Existe uma modalidade de investimento de renda variável que você compra ações americanas, mas vendidas aqui na nossa bolsa, como se fosse uma filial, tá? Então você pode comprar ação da Coca-Cola, da Apple, Netflix, que são empresas de outro país, no caso americanas, mas que são vendidas na bolsa de valores brasileira. Isso, pessoal, se chama Brazilian Depository Receipt, que é o BDR, tá? Por isso que o nosso gabarito aqui já ganhando tempo é a letra A. O que é BDR, então? São aquelas ações que você sabe que não são brasileiras, mas que são vendidas aqui. Você pode comprar elas por aqui. Eu, particularmente, não gosto. Se eu quero investir na Coca-Cola, eu prefiro investir direto na matriz, lá na Bolsa de Valores Americanas, que é possível, inclusive, tudo em português, tá? Não é um investimento que eu recomendo muito, mas é possível? É. CDB a gente sabe que é investir emprestando para banco. Fundo de investimento imobiliário, FII, é quando eu invisto em renda variável, sim, mas em empresas cujo eu vou receber um aluguel, galpão logístico, igual do Mercado Livre. Você pode investir em hospitais, em etc, tá? Não, não é o caso aqui. ETF é uma cesta de serviço, é uma cesta de investimentos, tá? De ativos. Então você compra ali uma cesta que você não compra só uma ação, você compra um pedacinho, uma fraçãozinha de várias ações no mesmo pacote. Então, num pacote só você está sendo sócio de várias empresas, que é muito bom, inclusive, mas não é isso que o exercício está pedindo. E Tesouro Selic, a gente já falou bastante, nem renda variável, que é o nosso tema é. O tema é renda variável. Lembra que eu falei? Se atenta ao tema do módulo das questões para você não errar. Tesouro Selic é renda fixa. Por isso que o gabarito é a letra E. E, enfim, chegamos ao nosso último exercício. Cara, corrigi umas 20 questões, hein? Desse simulado que a própria Olitef mandou. Eles são muito coerentes com os simulados, hein? Fica atento, tá? Depois eu vou deixar aqui, inclusive, para você no grupo do WhatsApp, eu vou deixar aqui na descrição um simulado que eu vou fazer em cima desse simulado e em cima da prova dos anos anteriores, de 2025 e de 2024. Vou jogar na inteligência artificial, mandar ele formular 20 questões, que eu acredito que tem muita coerência com o que vai acontecer na prova desse ano, de 2026. Lembrando que é em setembro, hein? Fica atento. Questão 20, nível fácil. Três investidores possuem objetivos distintos para seu capital. Analise as preferências de cada um. Lembrando, de novo, igual renda fixa. O objetivo dos caras vai te indicar o tipo de ativo. Então, o perfil financeiro dele, que é como ele se comporta, como ele reage, vai indicar o tipo de investimento que ele quer. Emanuel, o foco é a valorização máxima. E esse malucão está disposto a correr risco, olha lá. Ele procura ações de negócio em estágio inicial. Então, ele quer ganhar o máximo, então ele quer em ações são empresas estágio inicial, então são empresas que estão começando, a empresa está começando, ela não começa gigante, tudo começa pequeno, tá? Pensando nisso, vamos continuar, mas já está te dando a resposta da alternativa aqui, ou pelo menos já quase você pode eliminar. Ou setores que ainda não foram totalmente explorados, aceitando o risco de que a empresa não dar certo em troca da possibilidade de o valor da ação multiplicar. Então, ele resumindo, ele quer uma empresa inicial. Se é inicial, é uma empresa pequena, tá? Então, Emanuel é grande empresa aqui na A? Não. Emanuel é pequena empresa? É. Emanuel é o ETF? Não, pessoal. É pequena empresa? É. Emanuel é ações de dividendos? Não. Olha lá, como que numa simples leitura eu falo, eu explico sempre isso. Grifa mesmo, ó, grifa as palavras essenciais. Depois já leu uma, já faz a análise de alternativa, cara. Você já vai eliminar, você vai ganhar tempo, você vai gastar menos neurônio, você vai ter mais capacidade cognitiva de pensar e, consequentemente, acertar, que é o nosso objetivo aqui, é você tirar medalha, cara. Tamo junto para isso, tá? Vamos ler a Beatriz. Já a Beatriz, ela procura consistência e estabilidade. Então, a Beatriz já é mais dentro da renda variável, que é o nosso tema, tá? Então, não pode ser nada de renda fixa aqui, mas ela quer empresas mais consolidadas, né? Seu objetivo é utilizar investimentos para completar seu orçamento, recebendo dividendos. Então, ela quer investir em empresas que pagam dividendos todos os meses, mensais, que reparte lucro com ela todo mês. Então, ela quer empresa de dividendo. Por isso, ela foca em ações das empresas que já dominam seus mercados, empresa consolidada, empresa grande, possuem lucros previsíveis e uma política clara de partilha desses ganhos, ou seja, de repartir esses lucros com o sócio. Então, a Beatriz, pessoal, ela não pode ser a A, né? Então, a gente só está em dúvida entre a B e a D.
a empresa, a Beatriz quer ações de dividendos. Olha lá, certinho, ela não quer ETF. Ela quer ações de dividendos, é o objetivo dela, tá bem escrito aqui, ó. Várias vezes, ó, ela tá falando de dividendo. Então a gente já sabe que não pode ser AD, o nosso gabarito, olha lá, com simples leitura, nem li tudo, já acertava. Nosso gabarito é a letra B. Mas vamos ler, inclusive, aqui o Gustavo. Gustavo quer ter uma exposição ampla no mercado brasileiro, sem precisar analisar balanço de empresa, tá? Então, o Gustavo ele prefere uma solução que, por meio de uma única compra, acabei de falar isso agora há pouco atrás, hein? Ele compra só um. Qual o ativo que ele compra? Só um ativo, mas tem um pedacinho de várias empresas. É o nosso famoso ETF, que é uma cesta, inclusive, de ações. Ó. Cesta de ações são os ETFs, tá? Então, ele quer aqui, o Gustavo, um ETF. E isso daí, inclusive, já justifica a nossa resposta aqui. Olha lá, a nossa resposta. Ó. Gustavo quer um fundo do índice, ele quer um ETF. Fechou? Nossa resposta, gabarito, letra B. Exatamente, sem dificuldade nenhuma. Corrigindo, pessoal. Assiste, velho, retoma, lê, pesquisa, vai além disso daqui. Mas eu acredito que o que eu tô fazendo aqui vai te ajudar, cara. Você vai ganhar medalha. Se você querer, você vai conseguir. O legal da Olitef é isso, cara. É o seu adversário aqui, é você, é sua disciplina. Você não tá competindo com ninguém, você tá competindo com você. Quanto mais você se esforçar, não depende se alguém acertou mais que você. Depende de você acertar uma quantidade razoável que vai ser digna de medalha, tá? Normalmente de 15 para cima, de 15 questões para cima você já consegue medalha ali. Fechou? Pessoal, queria te agradecer muito, cara. Tô fechando aqui. Tô fazendo isso aqui por vocês, tá? Pode pesquisar, professor não ganha nem medalha, o que eu acho injusto, né? O professor escreve os alunos, ajuda, mas tá bom, meu papel aqui é te ajudar mesmo. Então eu quero te ver medalhista, vai ser uma honra para mim. Tudo isso que eu estou fazendo de graça nas minhas férias por você, tá? Em homenagem ao legado. O pessoal do Colégio Girassol, sabe? Eu já falei, estou fazendo isso aqui por vocês. Estou fazendo isso aqui em memória do João Luiz, que me incentivou muito a vir para a escola, me incentivou muito a cadastrar vocês. Então não deixa de fazer tudo isso valer a pena, tá? É por mim, é por você, é pela sua família, é por nós, é pela Lembra que essa Olimpíada, inclusive, além da sua medalha, além do seu reconhecimento, algo que você pode colocar no seu currículo, engrandecer seu currículo, aqueles 1% melhores, ou seja, medalhista de ouro, que tiveram uma nota 1% melhor, recebe uma quantidade em dinheiro, em título público, ou seja, o governo vai fazer um investimento para você, cara, e já vai começar ali com 17, com 18, já tem um investimento em título público, pensando a longo prazo, isso é fantástico, eu sou fã dessa Olimpíada porque ela pensa em tudo, tá? Então, tamo junto, tá? Me segue lá nas redes sociais, tá? Eu tô aqui no meu perfil mais de professor, que é o canal pode melhorar no Instagram, pode melhorar sempre, tá? Tô sempre postando coisa lá. E aqui também no YouTube, na onde você tá vendo esse vídeo, que é o pode melhorar, traço P8M, tá? Que foi assim que o YouTube recomendou. Não deixa de me seguir, meu muito obrigado se você ficou até aqui. Cara, vamos fazer valer a pena todo esse esforço e tamo junto até o final. E lembra, tudo pode melhorar. Tamo junto.